Olá, olá, meus caros, minhas caras, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, as famílias de vocês também. E aí, professor, e aí vamos continuar, né, rapaziada? Vamos continuar aqui a matéria que nós paramos lá na aula passada, ainda estudando crimes contra a administração pública. Tela espelhada, vai vendo aqui, ó. Hoje, pessoal, nós vamos trabalhar o artigo 340. Por quê? Porque lá na aula passada, obviamente, nós trabalhamos aqui o delito de denunciação caluniosa, como vocês podem acompanhar aqui, ó, no vídeo. E aí, professor, vimos o artigo 340 do Código Penal e aí trabalhamos com a seguinte questão: da causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil, ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente, a famosa calúnia qualificada, né, que também é chamada pela doutrina a denunciação caluniosa. E aí, professor, e aí que dentro dessa ideia nós vimos que a denunciação caluniosa, o agente, sabendo que um terceiro ele é inocente, ele dá causa à instauração de inquérito, de investigação, lato sensu, de processo judicial, lembrando que esse processo é apenas o processo penal, a instauração de investigação administrativa, inquérito civil, ação de improbidade administrativa. E aí, professor, e aí nós vimos a conduta, vimos o sujeito, consumação, tentativa, enfim, estudamos o crime de uma maneira muito aprofundada. E aí, professor, e aí, tô ansioso, ó, veja só. Pessoal, nós vamos estudar hoje na aula o artigo 340, dando continuidade lógica aqui ao Código Penal. Nós vamos estudar a comunicação falsa de crime ou de contravenção. Acompanhe aqui, ó, no quadro. Lembrando que esse material já está no seu Unifor Online. Veja só. Comunicação falsa de crime ou contravenção penal. Pessoal, antes da gente iniciar, né, o estudo do tipo penal, tem uma observação a dar. Lembra que na aula passada eu falei que não tem como você estudar contravenção sem estudar o crime de descaminho, não tem como estudar descaminho sem estudar lá a delito de contrabando, perdão. Então, quando você for estudar contrabando, tem que estudar descaminho e vice-versa. Aqui também funciona em relação à denunciação caluniosa. Ao estudar a denunciação caluniosa do 339, você tem que estudar o 340, que é a comunicação falsa de crime ou contravenção, e vice-versa. Então fica essa dica. Sempre quando você for revisar o 339, tem que dar uma olhada também no 340, porque você vai ver que esses delitos eles podem confundir os senhores lá na prática, lá também, obviamente, na sua provinha, e você não pode obviamente, se deixar confundir, beleza? Então vamos lá. Artigo 340, tomando aqui um fôlego, né, para a gente iniciar com gás total. Vai vendo, ó, artigo 340. Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Então veja, pessoal, repito, provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou contravenção que sabe não se ter verificado. Então você nota que o bem jurídico tutelado é a administração da justiça, no diz respeito à perda de tempo e de dinheiro da administração pública, simplesmente pelo fato da autoridade, ela está, obviamente, sendo comunicada de um crime que não se verificou. Entende isso? Então, quando o agente ele vai lá e comunica um crime que não se verificou, que nós vamos ver já já os exemplos, e, obviamente, ao desperdício de tempo, ao desperdício de dinheiro da administração pública para apurar um crime que não aconteceu, obviamente, há um prejuízo à administração em si. Então, esse é o bem jurídico tutelado. A administração da justiça, no que diz respeito à perda de dinheiro e de tempo por parte da administração. Beleza? E aí, professor, ó, nossa próxima observação diz respeito à diferença entre a denunciação caluniosa e a comunicação falsa de infração penal. Presta bem atenção, presta bem atenção. Veja só, pessoal, no delito de denunciação caluniosa que nós vimos na aula passada, o delito putativo, né, o delito que não ocorre, o crime falso, ele é simplesmente imputado a alguém, a uma pessoa determinada. Tudo bem? Então, na denunciação caluniosa, uma pessoa determinada, a ela é imputado um crime e dado início, por exemplo, a uma investigação criminal. Aqui na comunicação falsa de infração penal, não há uma pessoa determinada, não há nenhuma pessoa indeterminada. Simplesmente a conduta da comunicação falsa de infração penal é simplesmente da comunicação de um crime que não ocorreu. Beleza, isso? Da comunicação, um crime que realmente
não ocorreu. Então, repito, lá na denunciação caluniosa, o agente ele imputa a um terceiro determinado a prática de um crime e faz dar início a uma investigação, a um processo penal. Aqui na comunicação falsa de infração penal, não é imputado a um terceiro a prática de um crime. Aqui o crime ele é falso. Não existe a prática criminosa. E aí não existe também uma pessoa determinada. Então, trocando por miúdos, nós falamos que na denunciação caluniosa, o terceiro, ele é determinado, estou imputando a alguém a prática de um crime que não é verdadeiro e dá início à investigação policial. E aqui na comunicação falsa de infração penal, a pessoa ela não existe, porque, obviamente, o crime está punido somente o agente que comunica àquela autoridade um crime inexistente. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui na conduta para ficar mais claro. A conduta você consegue perceber que o núcleo ou o verbo do tipo é provocar. Ele fala provocar a ação de autoridade, ou seja, provocar, dar início à ação de autoridade. Então, a autoridade está lá inerte, seja ela delegado, seja ela juiz ou membro do Ministério Público, está inerte, e um terceiro provoca a movimentação daquela autoridade. Como é que ocorre essa provocação? Ocorre essa provocação por meio de uma comunicação de ocorrência de crime ou de contravenção que não se verificou. Uma ocorrência de um crime ou de uma infração que não se verificou. Então, por exemplo, o agente ele chega até o delegado de polícia e diz que acabou de ocorrer um roubo que na verdade não ocorreu. Delegado, acabou de ocorrer um roubo ali na rua tal, com a rua tal, que não ocorreu. Acabou de ocorrer um furto, delegado, que não ocorreu. Entende isso? Então, o crime ele não se verificou. A doutrina ela aprofunda ainda mais essa situação criminosa. Por exemplo, houve de fato um crime de furto. Aí o agente chega até o delegado e disse por um acaso que houve um crime de estupro. Veja, que não deixa de ser um crime que não se verificou. Houve um crime em si? Houve, mas foi um furto. E ele comunicou a ocorrência de um estupro. Ah, professor, mas se essa pessoa ela não souber a técnica, né? Ela não souber, obviamente, a diferença entre os crimes em si, não. Não entre nesses detalhes, tá bom? Basta, como nós já vamos ver, que haja a intenção do agente em comunicar falsamente aquela situação criminosa. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Então, professor, deu para entender aqui. Show de bola. Ó, voluntariedade. Claramente, pessoal, a comunicação falsa de crime ou contravenção penal, ela ocorre somente na forma dolosa. Então, o agente, ele tem que ter a intenção de comunicar um crime ou uma contravenção que de fato não se verificou para aquela autoridade. Então, somente comporta a modalidade dolosa. O agente ele tem que ter a intenção de claramente comunicar um crime que não se verificou àquela autoridade, seja ela delegado, juiz ou membro do Ministério Público. É mais comum no delegado, né? Porque normalmente é a autoridade que primeiro toma conhecimento da infração penal. Beleza? Consumação e tentativa. Rapaziada, veja só, aqui em relação à consumação, nós temos de uma maneira majoritária que o delito ele é material, beleza? Então, uma corrente majoritária, na minha opinião, a melhor corrente, diz que o delito ele é material. Em que sentido, professor? Porque precisa de uma movimentação daquela autoridade. Então, existe a necessidade do agente comunicar àquela autoridade, obviamente aquela autoridade ficar sabendo e ela, obviamente, sair da inércia. Não necessariamente precisa haver uma formalização, tudo bem? Não é necessário ocorrer a formalização de um inquérito, não é necessário ocorrer a formalização do processo, mas é necessário que o agente, ao comunicar sabidamente um falso crime, ele sabe que aquele crime é falso, ele vai comunicar tendo a intenção de movimentar aquela autoridade, de forçar ela a sair da inércia. Beleza? Isso? Então, crime ele é material, mas não é necessário a formalidade do ato. Não é necessário a formalidade, a formalização do ato. Aqui eu não coloquei, pessoal, mas é porque é muito tranquilo. Sujeitos. Sujeito ativo da comunicação falsa de crime é o quê? Crime comum.
qualquer pessoa pode praticar, qualquer pessoa pode ir, por exemplo, até o delegado de polícia e comunicar um crime que de fato não ocorreu. Como também o sujeito passivo, nós falamos que de uma maneira direta é o Estado, é o Estado. Beleza? Tranquilo? Ação penal pública incondicionada, a pena. Ação penal pública incondicionada, pena de 1 a 6 meses ou multa. Então, ação penal pública incondicionada, a pena de 1 a 6 meses ou multa. Então, claramente aqui nós temos o que, pessoal? Uma INPO, né? Uma infração de menor potencial ofensivo, que cabe lá todas as medidas da Lei dos Juizados Especiais, a 9.099 de 95. Beleza? Tranquilo isso? Professor, tranquilão esse crime, só tem que tomar cuidado em relação à comparação com a denunciação caluniosa, não é isso? Exatamente, doutores. Vamos lá. Outro crime, né, que eu quero apenas ficar aqui na leitura com vocês, porque é muito fácil de ser estudado, é a autoacusação falsa. Embora pareça um crime, né, estranho, vai vendo, ele às vezes é bem comum, né, dependendo da localidade, dependendo do momento, é bem comum. Veja só. Autoacusação falsa. Artigo 341. Vai vendo, ó. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Repito, acusar-se, acusar-se acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Então veja, pessoal, simplesmente a autoacusação falsa é como se fosse, entre aspas, uma autocalúnia. Eu chego até a autoridade e confesso a prática de um crime que não foi eu que pratiquei, que foi uma outra pessoa. Professor, como é o agente, ele chega até a autoridade e comunica e confessa a prática de um crime que foi praticado por uma outra pessoa? Exatamente, por isso que é autoacusação falsa, popularmente conhecido como autocalúnia. Dentro dessa ideia, qual seria o interesse, então? Veja, pessoal, a gente acaba vendo, quando o crime ele é praticado, a gente acaba vendo os exemplos em relação a algum movimento afetivo. Por exemplo, a mãe, o pai querendo livrar o filho da prática criminosa assumem a autoria, entende? Então a mãe e o pai querendo livrar o filho de uma possível implicação acerca do tráfico, aí simplesmente assumem a autoria daquele delito, uma autoacusação falsa, mesmo que eles estejam fazendo, né, se autoacusando, essa autocalúnia de uma maneira, né, movida pela essa emoção, pela pena, é crime do mesmo jeito, tá? Mas a detenção ela é de 3 meses a 2 anos. Então nós temos aqui um delito de menor potencial ofensivo, tá bom? Um crime de menor potencial ofensivo também. Beleza? Beleza? Vamos entrar agora, pessoal, no crime de falso testemunho ou falsa perícia. Lembrando que quem fez Pena 1 comigo, a gente acabou já estudando um pouco esse crime, porque ele é bem interessante lá para a teoria do direito penal parte geral, que é o direito penal 1, né, da nossa universidade. E aí, professor, ó, vai vendo. Falso testemunho ou falsa perícia, artigo 342. Por enquanto, vamos ficar só no caput. Veja, fazer afirmação falsa, acompanha aqui no quadro, ó. Fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Vamos lá ler novamente. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Note, pessoal, que aqui o bem jurídico falado também é a administração da justiça. Por quê, professor? Porque quando uma testemunha, um perito, um contador, um tradutor ou um intérprete vai até o processo judicial ou administrativo ou inquérito policial, vai até o ato judicial ou pré-processual, que é o inquérito. Então, quando essas pessoas chegam até o ato e mentem, não é isso? Alegam um falso, há todo um prejuízo à instrução probatória, há todo um prejuízo ao processo em si.
Tudo bem? Por isso que nós falamos que aqui o bem jurídico tutelado é a administração da justiça, porque com essa afirmação falsa dessas pessoas, testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete, simplesmente há um prejuízo ao andamento do procedimento administrativo ou do processo judicial. Beleza? Veja, que aqui a conduta nós temos que entrar no detalhe. Ó, ele fala o seguinte: fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade. Você nota que o nosso legislador ele colocou 3 modalidades de falso testemunho. A primeira modalidade é fazer uma afirmação falsa. Fazer uma afirmação falsa é simplesmente atestar a mentira. É atestar a mentira. É contar uma inverdade. Contar uma mentira em algum desses procedimentos. Tudo bem? Então, fazer a afirmação falsa é um ato positivo. Eu vou lá, enquanto testemunha, e, por exemplo, e minto. Tudo bem? Próxima conduta é negar a verdade. Como é que funciona negar a verdade? Também pratica falso testemunho o agente que sabe da verdade, ele sabe do que ocorreu e diz que não sabe. Então, por exemplo, o agente ele viu a prática criminosa e afirma que não vi aquela prática criminosa. Veja que ele está negando a verdade. Ele sabe da verdade, mas nega. Não, não, não vi. Tudo bem? E uma terceira modalidade é calar a verdade. Aqui é como se fosse uma espécie de omissão. O agente, ele nem afirma de maneira positiva e nem fala de uma maneira negativa, nem faz a afirmação e nem nega a verdade. No calar a verdade, o agente simplesmente fica em silêncio. É perguntado a ele se, por exemplo, ele estava no local e ele se mantém omisso à pergunta. Deu para entender isso? Então ele cala a verdade. Ou ele simplesmente, no depoimento dele, ele deixa de contar algum detalhe importante. Ele deixa passar algum detalhe importante. Então são essas 3 condutas que você precisa prestar atenção. Fazer afirmação falsa, negar a verdade ou calar a verdade. Sossegado? Tranquilo? Avançando aqui. Sujeitos. Veja, pessoal, aqui, quanto ao sujeito ativo, cuidado. Quanto ao sujeito ativo, o crime ele é um crime de mão própria. Lembra? Nós temos os crimes próprios, os crimes comuns, né? Os crimes quanto ao sujeito ativo. Vamos lá. Nós temos os crimes comuns, nós temos os crimes próprios e os crimes de mão própria. Os crimes de mão própria, eles necessitam de uma característica especial do agente e somente aquele agente que está presente corporalmente no ato é que pode praticar o crime. Então, o crime de mão própria, ele requisita uma característica especial do agente e somente aquele agente que está corporalmente presente no ato é que pode praticar a conduta criminosa. Por exemplo, uma testemunha, um perito. Então, somente as pessoas que estão imputadas de uma maneira específica no 342 podem funcionar como sujeito ativo do crime, por isso que é mão própria. Quem, professor? Testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete, tudo bem? Pessoas que corporalmente estão praticando aquele ato. Beleza? Então, sujeito ativo, crime de mão própria. Aí é que entra a perguntinha. Será que é possível concurso de agentes? Lembra? Nós falamos um pouco sobre isso lá em Penal 1. Veja, pessoal, de acordo com uma doutrina e é amparada por julgados nos tribunais, é possível somente a modalidade de participação do advogado no crime de falso testemunho, tá bom? Naquele falso imputado por testemunha. Então, repito, de acordo com os tribunais superiores e a doutrina, somente é possível a modalidade participação do advogado no crime de falso testemunho, especificar testemunha, beleza? Por exemplo, o advogado ele instiga, ele induz a testemunha a mentir em juízo, tudo bem? Já em relação à perícia, já em relação à falsa perícia, é possível a coautoria. Por quê? Porque em relação à falsa perícia, é possível que 2 experts, por exemplo, 2 peritos, 2 contadores, eles simplesmente atestem uma mentira e os 2 assinem um laudo. Então, repito, no falso testemunha somente é possível a modalidade de participação
do advogado, de acordo com os tribunais superiores. Já em relação à falsa perícia, é possível a coautoria, quando vários peritos assinam, atestam um laudo falso. Beleza? Cuidado com isso. Sujeito passivo, nós temos o Estado, porque o bem jurídico tutelado é a administração da justiça, né, pessoal? Então, nós temos lá, de uma maneira direta, o Estado, tá bom? Voluntariedade. Claramente, pessoal, esse crime de falso testemunho só pode ser cometido na sua modalidade dolosa, tá bom? Na sua modalidade dolosa. Veja que aqui eu tenho duas teorias sobre a questão do falso, sobre a mentira, né? Porque aí vem a questão, o que é mentir, né? O que é esse falso? Quando ele fala assim, fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade. Mas o que é a verdade? De maneira contrária, o que é a mentira? Veja, pessoal, a verdade é aquilo que condiz com a realidade, mas não é toda mentira que é considerado falso testemunho. Por exemplo, o agente, ele é igual a mim, possui um alto grau de miopia. Ó, você vê aí, não é? Olha aí. Caralho, professor, fiquei tonto. O agente ele possui um alto grau de miopia. E tá à noite, sabe? Quem é míope sabe que à noite a gente fica cego, né? Principalmente no crepúsculo. E aí? E aí tá lá, aí uma pessoa, ela acaba roubando uma outra e ela tá com uma camisa escura. Aí eu falo, não, a camisa dele era verde. Pô, pra mim, verde, preto, azul escuro é tudo escuro. Cinza, preto, é tudo mesma cor. Note que aqui no meu depoimento com testemunha, eu acabei mentindo. Mas veja, eu fiz isso com elemento volitivo dolo? Tecnicamente eu menti, porque a minha fala não condiz com a realidade. Quando ele estava, por exemplo, com a camisa preta, eu disse que ele estava com a camisa verde. Minha fala não condiz com a realidade. Mas, então, tecnicamente é uma mentira. Mas existe o elemento volitivo dolo? Não. Então, cuidado, porque é necessário ser adotada a teoria subjetiva, ou seja, além das palavras do agente não dizerem respeito à realidade, é necessário que o agente ele tenha a intenção de mentir. Beleza? Não é porque ele se engana, se confunde. Pô, a pessoa jurava que tinha ocorrido um roubo com arma de fogo, só que o agente ele estava usando uma arma branca que estava enferrujada, mas de longe parecia uma arma de fogo. É uma mentira, mas ele teve a intenção? Não. Tudo bem isso? Então, cuidado com esse elemento volitivo. Beleza? Tranquilo? Consumação. Consumação, o crime ele é formal, tá bom, pessoal? O crime ele é formal. Veja que o falso testemunha ele acaba sendo consumado quando é encerrado aquele ato, tá bom? Ele é consumado quando ocorre a sentença, quando é finalizado o inquérito. Então, quando encerra aquele ato, né, quando encerra o ato, na qual a pessoa está prestando seu falso testemunho, a sua perícia, enfim, quando encerrou aquele ato, é configurado o crime. Não é necessário haver realmente um prejuízo à instrução probatória, beleza? Mas tem que aguardar o encerramento do ato. Tranquilo? Então, o crime, ele é formal, beleza? Tentativa é possível, assim, meio que absurdo, mas é possível. Obviamente, a maioria dos testemunhos são prestados de maneira oral, então não tem como eu tentar, né, mentir. Ou mente ou não mente. Ou sabe ou nega ou cala a verdade. Não tem meia verdade. Não. Agora, por exemplo, existem algumas situações que vocês vão estudar melhor lá em processo penal, na qual alguns depoimentos são realizados por meio de carta. E aí, professor? E aí que é possível, se, por exemplo, ela é interceptada ou depoimentos escritos, enfim, tá bom? Mas isso aí é uma coisa bem, né, fora da prática, fora da realidade. Majorante. Dá uma olhada aqui, ó. Parágrafo 1º, ele traz as majorantes. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3, 1/6 a 1/3, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, processo civil, em que for parte a entidade da administração pública, direta ou indireta. Então, se for praticado um suborno, beleza? Um suborno, uma corrupção, um suborno. E se por um acaso esse for cometido com o fim de obter prova destinada que prejudique a administração pública direta ou indireta, nós vamos ter um aumento de 1/6. Beleza? E a minorante, ele fala o seguinte, ó.
na verdade, uma causa extintiva da punibilidade. Ele fala, o fato deixa de ser punido, então, causa extintiva da punibilidade, o fato deixa de ser punível se antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Então, se ele prestou falso testemunho e antes da sentença ele se retrata, mas não é só falar assim, eu menti. Não, é se retratar de maneira cabal. É dizer, eu menti porque eu falei isso, quanto que a verdade é esta. Entende? Então, veja, aqui o fato ele deixa de ser punido. Se antes da sentença, lembre do momento consumativo, mas se antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Se o agente ele se retrata ou declara a verdade. Tudo certinho aqui, rapaziada? Fechado, tranquilo, beleza. Então esse foi o artigo 242 do Código Penal, beleza? Então, pessoal, Dou satisfeito por aqui. Dou satisfeito por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido proveitoso. E na próxima aula a gente continua as nossas informações, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Beijão. Tchau, tchau.